revelou. A natureza da fé. Quem sabe? Calma, deixa. 11 de Hebreus, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Você veio sem fé, mas vai voltar com fé no Senhor Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela fala. Depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara,
visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. E sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz os espias. Acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar meio tempo contando de Gedeão e de Baraque, de Sansão e de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém.
Senhor mandou ler esta palavra, irmãos, e começando por este versículo que me veio um despertamento da parte de Deus também. E pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Anunciou a salvação, o arrependimento, o porquê das coisas que estavam praticando. O mundo o desprezou também, mas ele, fazendo a arca, ele estava condenando o mundo também. Porque nós haveremos de julgar até os anjos, irmãos, pelo nosso testemunho, pelo nosso direito dado por nosso Senhor Jesus Cristo, sua justificação também. E nós, fazendo a vontade de Deus, nós estamos condenando o mundo também. Porque Deus precisa ter os que obedecem para castigar os que desobedecem também. Se não tem quem obedece, não haverá justificativa de castigar os que desobedecem. E nós, fazendo a vontade de Deus, estamos condenando o mundo. Condenando o mundo neste momento pelas nossas obras, pelos mandamentos praticados de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos condenando hoje os seus testemunhos, sua vida profana. E no futuro, no julgamento geral que Deus fará em Jesus Cristo, irmão, nós estamos condenando ele também, e Deus vai ter o direito de condenar os pecadores também, porque ninguém poderá dizer: eu não fiz, mas ninguém fez a vontade de Deus. Olha aqui no Jardim Paulista uma multidão que está fazendo e vai fazer a vontade de Deus até o fim também. O nosso testemunho é de grande valia também. E o nosso zelo, o nosso amor pela nossa família também deve ser elevado, principalmente na formação, também, irmãos, das crianças até o seu casamento, e o apoio depois do casamento também, até o fim também. Oremos também que ele, para a salvação da sua família, preparou a arca também. Então, há um interesse em cada um de nós de não só nos salvar, mas salvar tantos quanto o Senhor determinar também. E anunciar na pessoa de Jesus Cristo a salvação também. E os que nos estão ouvindo e ainda não obedeceram o Senhor, você está fora da arca da salvação. Você está num mundo onde não vai mais vir água, mas vai haver fogo, trevas, tremor, ranger de dentes, pavor, mas o povo de Deus, dentro desta arca, que é a graça do Filho de Deus, estará portado no reino celestial. Todos agiram por fé, momentos de decisões, momento de soluções nas próprias decisões, decisões certas, decisões determinadas, decisões com luz, decisões desapaixonadas, sem paixão, mas com temor de Deus, neutralizado pelas coisas desta vida, ou pela paixão, pelo interesse, ou pela vanglória, ou pela glória, ou pela soberba, ou pelo ódio, pelo ciúme, ou até pelo amor também. Irmãos queridos, às vezes nós tomamos decisões que nos levam à derrota, à perda também. Então, que o Senhor queira, nesta noite, dar a cada um de nós uma luz, um entendimento e a sabedoria, e uma coragem e a guia do Espírito Santo para tomarmos decisões na nossa vida também. Porque tem partes que não têm importância, decisões que não têm consequências, mas tem decisões que custará até a vida eterna, custará perdas e danos também, desavenças, lutas, guerras entre nós, entre o povo do mundo, e coisas que não edificarão. Então, hoje Deus vai dar sabedoria para nós e fé
para tomarmos a decisão certa e justa na presença de Deus. Mas fala qual é a decisão certa. A decisão certa é dentro da justiça, dentro da honestidade, dentro da legalidade. E falar legal não é gíria, não, está na Bíblia, legal. Nós temos que ser legal. E não é gíria, não. Tomar decisões legais, justas, fiéis, verdadeiras, aprovada por Deus e pela lei dos homens também. Toda decisão que é tomada fora da legalidade resulta em prisões, em dor, sofrimento, angústias e perda também. E se alguém caiu nesse erro, o Senhor já tem te abençoado e vai te abençoar cada vez mais também. Porque não há nenhum de nós que erra na presença de Deus, que não erra. Mas todos nós temos tomado decisões e temos suportado também muitas perdas e danos e remorsos e sentimento de culpa também. E às vezes uma decisão torna-se uma inimizade. Perdemos um amigo, mas o verdadeiro amigo nunca deixa de ser amigo. Não canso de pregar isto aqui. Aquele que hoje não é mais teu amigo, ele nunca foi teu amigo. Porque amigo não abandona ninguém na estrada. Aqui fala desses grandes homens, dessas grandes mulheres, mas hoje nós vamos falar desses, como é que fala? Desconhecidos, desses anônimos, que não têm seus nomes na Bíblia, mas têm seus nomes gravados no livro da vida dos céus. Desconhecidos perante o homem, mas conhecidos nos céus, pelas obras, pela coragem, pelo afeto, pela dedicação, sem ter grandes compromissos de ensinar, de doutrinar, de ser exemplo ao próximo, foram grandes exemplos também. Que esses desconhecidos que estão aqui e que venceram todas estas batalhas, vamos dar glórias a Deus pela força que Deus deu a eles também, sem interesse de fama, de glória, de vanglória, de aparecer. Desconhecidos, simplesmente filhos e filhas de Deus. Lutaram, morreram, se expuseram, tiveram fé, como aqui diz, receberam pela ressurreição os mortos, porque eles sabiam que o que Deus promete já está feito, já está feito. Ninguém pode desfazer o que Deus determinou. Para Deus, tudo que Ele te prometeu já está feito, já está concretizado. Porque não há força, não há nada que existe que vai impedir o operar de Deus naquilo que Ele te prometeu. Receberam pela ressurreição os mortos. Ainda não receberam, estão esperando receber os seus mortos no reino da glória de Deus. Mas por fé já receberam. Tenho certeza que vou ver meu espírito, o meu marido crucificado, queimado no azeite, destroçado, desquartejado, degolado. Vou ver meus filhos que morreram em defesa de Israel no reino da glória dos céus. O que vale não é o título, o que vale não é o status, o que vale é a verdade, a fé, o conhecimento, a crença. Tem hora que é a igreja que sofre, é a igreja que padece, é a igreja no total que tem que sair vencedora, mas cada um de nós tem que ser vencedor para que a igreja saia vencedora em todas as batalhas. Ó irmãos que não tem ministério, que não tem nada, mas que pega a Bíbliazinha e vem ouvir a palavra. Dá glória a Deus.
anônimos na obra de Deus. Dão glória a Deus. Os homens te desconhecem na terra, mas Deus que conhece no reino dos céus. Daniel clamava ao Senhor, de dia e de noite, o anjo apareceu, ele desmaiou, de tanto contentamento, de tanta alegria. Que honra é esta? Um anjo vem me visitar. Aí o anjo levantou ele e ele caiu de novo. Foi 2 vezes? Uma vez só? Foi mais que 2. Ele falou, temor, medo, gratidão, senti a presença de Deus. Hoje, eu já vi anjo várias vezes, mas a presença de Deus vale mais do que os anjos, porque é Deus presente, é o Espírito Santo presente. Deus é maior do que os anjos. Levanta. Levanta, porque você é um homem muito desejado. E nós viemos por causa das tuas orações. Vamos dar uma glória a Deus. Não é só Deus que escuta a nossa oração, os anjos também escutam a nossa oração. Escuta a oração. E acredito que os anjos também. Lá no céu, quando Deus fala aqui na terra, a palavra é tão santa, tão espiritual, tão Deus, que até os anjos no céu se alimentam da palavra que Deus manda aos homens na face da terra. Quem pode entender a sabedoria de Deus? Quem pode consultar o Senhor, irmãos, na sua grandeza, na sua luz, no seu entendimento, na sua sabedoria? Quem somos nós, queridos irmãos, para duvidar da presença de Deus, da obra que Deus está fazendo cada um de nós também? E Deus está mandando esta resposta. Todos nós somos muito conhecidos no reino da glória dos céus. E os anjos têm prazer em trazer a benção, trazer o recado de Deus também. E vemos as provas hoje. O irmão 7 anos, outro desempregado, outro enfermo, o outro em Israel, a filha está em Israel, casou com um judeu, mas dá um glória a Deus. Fala, não, eu também adoro Deus, eu adoro o Deus de Israel. Ela pode falar para eles, eu adoro o Deus de Israel, sim. Não está errado, não. Dá uma glória a Deus. Hoje o Deus de Israel é o nosso Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus na face da terra. Então nós temos, irmãos queridos, que ter fé nas nossas decisões, fé na nossa vida também, e ser esclarecido pela palavra de Deus, instruído pela palavra de Deus, experimentado na palavra de Deus, e ser experiente e ter experiência. Não é experiência, é uma experiência, mas é mais que experiência, conhecimento da palavra de Deus, e conhecer também quando é a vontade de Deus e quando não é a vontade de Deus. Tem situações em que não dá tempo, não temos situação de escolha, ou é aquilo ou é nada, e nós abraçamos aquilo porque vem na nossa mão, e às vezes aquilo nos traz tribulação, angústia, aflição, mas Deus não deixará de abençoar nós e guardar nós. Eu não cansarei de pregar que Deus não é só Deus dos fortes, Deus é Deus dos fracos também. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
quem luta mesmo, quem vai na guerra, quem expõe o peito aberto é o soldado. O general manda, general envia, general planeja e o povo vai na luta, desde o sargentão até os cabos e até o soldado raso. Dá um glória a Deus. Povo guerreiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Servo de Deus pela palavra, Senhor dá ordem, mas quem luta aí embaixo é vocês, valorosos. É vocês que expõem o testemunho, é vocês que enfrentam o demônio, é vocês que vêm na igreja arrebentado, ferido, com a farda rasgada, arrebentado. Capacete da fé? Não, né? Hein? Capacete da justiça. O calçado no evangelho dos pés. Não vou falar mais nada que eu esqueci. Mas dá um glória a Deus. Você veio todo ferido e vai voltar todo abençoado da parte de Deus. Morreu na luta, morreu no combate, mas vamos dar um glória a Deus. Ninguém vai morrer na fé, na esperança e na caridade. Diz aqui, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões. Não é só o leão de Daniel, não. Quantos que enfrentam o leão? Quantos que enfrentam os lobos? Quantos que enfrentam a tentação? Essas irmãs, esses irmãos, essa mocidade desconhecida, não está o nome na Bíblia, nem tem na congregação uma lista de nome, a não ser os auxiliares e assim por diante, estão lá no meio do inferno, resistindo tentação, assédio sexual do patrão, do chefe, do gerente, aonde vai, luta para cá, luta para lá, vence o demônio, vem na congregação, escuta a palavra, Senhor reveste e volta para a luta também, não se acovarda, não se intimida, e está firme e fiel. Oh, irmãos desconhecidos, dá um glória a Deus. Deus te conhece por nome. Tu tens um nome aqui na terra e tem um nome no reino da glória dos céus. Diz aqui, escárnios, açoites e até cadeias e prisões, quantos que foram aprisionados, quantos que foram tentados, quantos que foram com prisões morais, espirituais, imposição por necessidade, por pobreza, por miséria, por situação de inferioridade nas coisas desta vida, e estamos lutando pela fé. Ninguém vê, ninguém sabe o que está dentro desta igreja, mas quanta glória, quanto louvor, quanta honra, quanta vitória, quanta dignidade, quanta grandeza de amor, de caráter, de dignidade e de hombridade humana e espiritual. Dá um glória a Deus, Igreja de Cristo Jesus. Teu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai arriscar em nome de Jesus Cristo. É a palavra desta noite. Passaram o Mar Vermelho, apareceu Moisés, mas é para passar o Mar Vermelho. Não tem o nome de quem passou o Mar Vermelho, mas tiveram fé de seguir o que Deus abriu. Tiveram fé, aleluia, na vara de Moisés. Dá um glória a Deus. Tu tens fé nesta vara que Deus está mandando, o Mar Vermelho vai abrir em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ao ímpio, ao murmurador. É difícil seguir eu aqui, né, irmão? Sou muito mal criado para pregar. O que eu ia falar? Que o Senhor ia dar? Glória a Deus.
não queria entrar nos ímpios, nos murmuradores, nos perseguidores, porque ali eram perseguidores estrangeiros, pagos, mas dentro da obra de Deus tem os perseguidores, tem os caluniadores, tem os difamadores e tem os que vieram para condenar, para julgar. Não vieram para se salvar. Mas ali naquela hora eram ímpios, eram mercenários, pagos por Faraó para matar o povo de Deus. E quem paga esses ímpios é o demônio, que vai embora deles agora em nome de Jesus Cristo. O ímpio, quando Deus abriu a porta, o mar vermelho, os ímpios disseram: oba, que Deus é esse que abre a porta? Vou aproveitar essa porta aberta para melhor matar o povo de Deus. Mas Deus te manda dizer: o ímpio nunca participará da benção que Deus está reservada para você. Foram apedrejados, cerrados, irmãos, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, sem uma casa para morar. Moravam nos montes e nos desertos, covas e cavernas da terra. Quem olhava, mendigos, derrotados, ultrapassados. E esses tais, nessa circunstância, pela fé, pela santidade, o mundo que os julgava mal, não era dignos de ter eles na face da terra. Não despreze, não tenha acepção de pessoa, não condene, não despreze, não faça acepção, ame a todos, receba a todos, e aquele que você mais despreza e que você pode pensar: esse é um coitado, esse não tem nem mundo nem fundo, não tem onde cair morto, dá um glória a Deus. Tu não és digno de ter ele como teu companheiro. Nós não somos dignos de ter muitos irmãos e irmãs no nosso meio, pelo grau da sua santificação, da sua purificação e da sua consagração, nós não seríamos dignos de ter eles no nosso meio. E muitas vezes os condenamos, julgamos ele um fardo, um fora da comunhão, um fora de processo de salvação. E Deus manda dizer hoje: tem muitos no nosso meio que nós não somos dignos de ter ele como os irmãos e como os irmãs. Mas hoje nós vamos sair dignos, porque esta palavra vai nos fazer dignos de sermos irmãos na fé. Vocês acreditam nisso? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão recebendo isso? Vocês estão entendendo, compreendendo o espírito desta palavra, queridos irmãos? A fé não é. A fé diz aqui coisa que não se vê, coisa que não se espera, mas a fé é um conteúdo real,
É um conteúdo que nós precisamos ver, irmão, precisamos sentir, precisamos desfrutar, precisamos ser tomados por ela e ela tomada por nós também. A fé é um resultado de santificação, de purificação, de consagração. A fé é um resumo, entre aspas, porque o resumo é resumido. Um resumo é reduzido. Mas o resumo que nós fazemos não é reduzido, porque entre o amor, a caridade, a simplicidade, a paciência, a virtude, o conhecimento, e todos os preceitos da palavra de Deus, nisso resulta a fé. A fé não pode ser isolada. A fé isolada, nós vimos, eu expulsei os demônios, fiz isso. Fé isolada. Não. A fé é um conjunto de qualidades espirituais e morais. Vamos receber hoje isso, porque o Senhor falou no começo que nós viemos sem fé, mas vamos voltar com fé na palavra do Todo-Poderoso. É um complexo, é uma totalidade de procedimentos, de virtudes e de sentimentos também, porque toda mágoa, toda tristeza, toda separação, toda angústia, irmãos, impede a nossa fé de ser completa para ser realizado os nossos pedidos. Essa é a palavra que Deus me deu. Vai com ela para a tua casa. Tua fé te salvou. Tua fé te salvará. E a tua fé não faltará. Por quê? Porque o que disse aquele homem? Senhor, acrescenta a minha fé. Não foi? O que depois? O que aconteceu? Era cego ele? Isso aí não ajuda mesmo. Ele estava cego, né? Era cego. Se tu crês, eu posso fazer. E disse, acrescenta a minha fé. O Senhor acrescentou a fé nele também. Na hora da tua necessidade, Jesus Cristo vai acrescentar o pouco que falta para você receber a benção de Deus. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.